bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tree of Life, a Árvore da Vida. E bem, vamos começar o ano de 2023 com um projeto novo. Ano passado nós fizemos aí a leitura em ordem cronológica e hoje eu quero trazer com vocês aqui para iniciar esse ano um propósito que Deus colocou no meu coração da gente gravar versículos bíblicos, da gente decorar esses versículos bíblicos. Mas, Karine, por que é importante eu decorar a palavra de Deus? A própria Bíblia nos responde, eu vou te dar 5 motivos para você gravar, decorar, memorizar a palavra de Deus. Então, fica comigo nesse vídeo aqui, tá bom? Primeiro, é porque você fica mais forte espiritualmente. Então, você lendo a sua palavra, lendo a Bíblia, lendo a sua Bíblia aí na sua casa, a palavra de Deus, você fica mais forte espiritualmente. E quando você decora, quando você grava ela, ela grava no seu coração e também na sua mente, ela te fortalece na sua vida espiritual. Porque você fica mais perto da palavra de Deus. Tanto que a própria Bíblia responde e fala isso. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Então, olha a importância da gente esconder, da gente saber, da gente guardar a palavra do Senhor para não pecar. Então, significa que a gente fica mais forte espiritualmente. Segundo motivo, e eu vou te dizer aqui, fortalecer o seu relacionamento com Deus. Pois cada vez que você pega a sua Bíblia aí para ler, para memorizar, é o mesmo que você está o quê? Ouvindo a voz de Deus. E o que isso faz, Karine? Faz você se estreitar esse relacionamento seu com Deus. Vamos de Bíblia? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor. Toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem, para que você, mulher, homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, tudo que você vai fazer aí, é importante você ter o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. E a escritura, ela é inspirada e ela serve para quê? Para redaguir, para corrigir, para instruir o nosso caminho. Então, é um motivo, é um momento de estreitar relacionamento com Deus. Terceiro motivo, te ajuda a vencer as tentações. Pois é, às vezes a gente acha que estamos imunes às tentações porque você se torna crente, porque você se torna cristão, mas na verdade não. O próprio Jesus, se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver isso. O próprio Jesus, mesmo ele sendo Deus, tá? Ele foi tentado pelo diabo no deserto, quando ele se fez homem aqui na terra. E ali, gente, ele não tinha a Bíblia. Hoje você tem a Bíblia física aí. Mas ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Mas ele tinha esse conhecimento aonde? Aqui, ó, na mente. E ele também guardou aonde? No coração. Tanto que ele respondeu o diabo na tentação pelo que está escrito. E ele citou, está lá em Mateus 4, versículo 4, se você quiser conferir, diz assim, ó, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quando Satanás veio, ele foi lá e retrucou, e ali, ó, foi tentado, mas ele respondeu na palavra. Então, ajuda a gente a vencer. Então, quando o inimigo te tentar, você tem aqui, ó, os versículos gravados, igual Jesus tinha, na sua mente, no seu coração, e aí você consegue resistir à tentação. Quarto ponto, e eu vou te dizer o porquê é importante você também ler a Bíblia e decorar. Porque protege a sua mente, protege a minha mente. Paulo fala isso em Filipenses 4, versículo 8, e é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia. Diz assim, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja nisso que pensais. Paulo aqui já está mostrando para mim e para você o que a gente deve pensar. Tudo que é puro, amável, de boa fama, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro. É isso que deve estar na nossa mente. Então, quando você lê a palavra de Deus, você está protegendo a sua mente. É exatamente isso que está no conteúdo da palavra de Deus. E aí a sua mente vai ficar mais purificada, você vai agir segundo a vontade de Deus. E quinto passo, ajuda também a identificar erros, verdade, erros com mais facilidade. Se alguém falar algo ou fazer alguma coisa errada, você vai estar preparado, você vai estar preparada para identificar e até mesmo combater. Por quê? Os falsos ensinos. É bem verdade que você olha aí na internet, tem um monte de gente falando um monte de coisa que não tá aqui, gente. E aí você, sabendo, porque você já gravou, porque você já escondeu a palavra, você vai saber combater. E Salmos 119, versículo 97 a 100 responde isso pra gente. Vamos de Bíblia? Diz assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro.
Os teus mandamentos me tornaram mais sábios. Olha só a importância de você meditar dia e noite e de como você fica mais sábio por você meditar, por você gravar, por você decorar. E aí continua o salmista. Os teus mandamentos me tornaram mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os mestres. Olha aí, gente, você pode ser doutorado, mestrado, sei o que for, mas se você tiver a palavra de Deus, você vai ter mais conhecimento do que todas essas pessoas juntas. Porque medito nos teus testemunhos. Palavra de Deus. Tenho mais entendimento que os anciãos. Os anciãos são pessoas com mais experiência, porque obedeço os teus preceitos. Então, olha que coisa linda. Salmo 119, 97 a 100. Então, ajuda a gente a identificar os erros de outras pessoas e ajuda a gente também a ter mais sabedoria que as outras pessoas. Não só por conhecer, mas porque a gente também obedece o que tá aqui. Então, não adianta só gravar. A gente também precisa viver, tá? Então, por isso, eu fiz esse vídeo aqui, esse conteúdo. Eu separei alguns versículos durante esse ano. Eu vou colocar lá no grupo Mulheres da Bíblia. Karine, que grupo é esse? Caí de paraquedas aqui, quero participar. Me chama no YouTube, me chama aqui no Instagram, me chama, enfim, no WhatsApp. Eu vou te colocar nesse grupo. E aí eu fiz com muito carinho, separei aqui vários versículos. Para quê? Para que a gente venha juntas fazer isso toda manhã. A nossa intenção aqui é todo dia a gente dar um pequeno passo. Se cada dia a gente dá um pequeno passo, a gente consegue sim guardar a palavra do Senhor no nosso coração e a gente vai estar preparada para todos esses 5 momentos aí que eu falei na nossa vida, na nossa caminhada, nesse ano de 2023 que inicia, tá? Então guarde isso. Eu preciso que você guarde exatamente o que eu vou falar agora. O nosso cérebro, ele tem a função de registrar. Ele tem a função de capturar e depois ele apaga tudo aquilo que a gente não dá importância. Então, um dos maiores erros de uma pessoa que lê a Bíblia é justamente esse. Leem a Bíblia simplesmente por ler. Ah, li, ok. Mas lê porque sabe que é uma ordenância, mas não faz isso com interesse. Não coloca vontade, não coloca amor, não coloca verdade, vontade de aprender, sabe? Aí o que acontece? Logo, tudo que eu e você, a gente não dá a devida importância, o nosso cérebro, ele faz o quê? Ele descarta. Como se fosse uma informação, como essa informação que você leu não fosse relevante, tá bom? Então, entenda. Um outro erro que acontece é que algumas pessoas até têm um interesse. Não, Karine, eu tenho interesse, só que eu tô lendo, mas eu não entendo. Ou algumas pessoas têm um interesse, entendem o que estão lendo, mas faz isso aqui, ó. Fecha a sua Bíblia. E aí, vai pegar o seu telefone celular, vai fazer outras coisas, enfim. E aí, o que acontece? Vão fazer qualquer outra atividade. Isso também é um perigo. Por quê? Porque isso não é a forma adequada para você armazenar uma informação relevante que você acabou de ler. Então, Karine, o que eu faço? Vamos lá. O primeiro passo. É necessário você fazer a leitura, você compreender, depois você explicar para si mesmo, como se fosse um professor. Ou então, se você tiver uma outra pessoa, melhor ainda. Talvez você pode fazer isso com seu filho, com a sua filha, com seu esposo. Enfim, você pode ficar sua mãe. Você pode chamar uma pessoa e explicar aquilo que você acabou de ler, acabou de compreender. Porque quando você explica para alguém ou para si mesmo, você está estimulando o quê? O seu cérebro. E existem 2 formas de aprendizado. Quantas formas? 2 formas. Eu falo isso com propriedade porque eu já pude palestrar muito nessa área. A primeira forma de aprendizado é repetição. Vou te dar um exemplo para facilitar. Karine, por exemplo, como é que você aprende tabuada? Repetindo. 2 vezes 2. 3 vezes 3. Você fica ali repetindo, estudando. Repetição. Como que você aprende a andar de bicicleta, por exemplo? Repetindo. A primeira vez que você sobe numa bicicleta e você não sabe andar, você vai cair. Mas conforme você vai fazendo todos os dias ali, você vai... aquele estímulo ali vai gerando o quê? Um aprendizado. Então, primeira forma de aprender é você repetir uma coisa muitas vezes. E a segunda forma de você aprender é através do impacto emocional. Talvez uma perda muito grande, significativa, você grava aquela memória ali na sua cabeça. Talvez uma alegria maravilhosa, talvez seja o momento do seu casamento, o nascimento de um filho. Ou seja, também é uma forma de aprendizado. Então, quando você passa por essas 2 situações, tanto repetição quanto um forte impacto emocional, nesse momento, há uma conexão neural e a gente chama isso de sinapses. E o que ela faz isso? Ela ativa a sua memória. É por isso que aquela informação ela é preservada por mais tempo do que outras. Então, você pode perceber que você, quando passa por uma forte alegria ou por uma forte tristeza, você tende a guardar essa informação. Ou tudo aquilo que você faz de forma repetitiva, você gera um aprendizado, você já faz já sem notar. Você escova o dente porque todo dia alguém te ensinou lá que você precisava escovar o dente. Então, virou um aprendizado. Então, você não esquece mais, tá bom? Então, sabendo disso, essa é a forma que a gente tem para fortalecer a nossa memória
e não esquecer. Então, qual é a melhor forma de aprendizado? Repetição. É você repetir. Por isso é que você vai pesquisar. Se você for pesquisar aqui na internet técnicas sobre esse conteúdo que eu tô falando aqui, você vai ver que as técnicas são usadas, é essa mesmo, gente, repetição. Então, para ajudar nesse processo que a gente vai começar agora no ano de 2023, para gravar, para decorar os versículos bíblicos, para esses 5 passos que eu separei para você, eu vou pedir para que você venha utilizar algumas coisas, alguns pontos, alguns tópicos para facilitar isso que a gente vai fazer durante esse ano. Primeiro, utilize sempre a mesma Bíblia, ou melhor, a mesma versão bíblica. Eu tenho várias Bíblias aqui de estudos, mas eu gosto muito dessa. Eu, Karine, gosto muito dessa, aplicação pessoal. E a versão dela é essa aqui, ó, Almeida Revista e Corrigida. Então, se você tiver na sua casa aí a King James, usa somente essa versão. Porque se você for ler aqui nessa Bíblia e depois você for pegar uma outra versão, vai estar diferente o versículo. Isso vai demorar para você gravar e pode te confundir na hora de você gravar. Então, use sempre a mesma versão bíblica. Segundo, separe em 2 partes. É uma forma também de te ajudar a gravar. Você, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo de um versículo aqui. Deixa eu abrir aqui. Versículo muito conhecido. Salmos 23, por exemplo. Esse é muito fácil, você já sabe. Mas vamos pegar ele. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tá aqui, 23, versículo 1. Separe em 2 partes. O Senhor é meu pastor. E aí você vai repetir isso 10 vezes. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. E aí depois você vai ler a segunda parte do versículo. Nada me faltará. Esse versículo, por exemplo, é pequeno. Mas, por exemplo, o versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Você pode separar esse versículo da seguinte forma. Deitar-me faz em verdes pastos. E repetir. Deitar-me faz em verdes pastos. Deitar-me faz em verdes pastos. E aí repetiu 10 vezes, aí você vai para a segunda parte. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Perceba, é o mesmo versículo. Aí você vai repetir mais 10 vezes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Depois você vai juntar tudo e falar a referência mais também umas 10 vezes. Tudo isso em voz alta. Tá bom? Uma outra forma também é a gente ler esse versículo completo de uma vez só. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23, versículo 2. Você lê isso também de 20 vezes aí de forma alta, o versículo inteiro, também citando a referência para você sempre ter a referência para ajudar em algum momento a pessoa a pesquisar, a procurar, enfim. É muito importante você também gravar a referência. Uma outra forma também é anotar as palavras-chave. Vamos mudar aqui de versículo, vamos facilitar ou não, né? Vamos pegar aqui, ó, Salmo 119. Salmo 119, um versículo que a gente até citou no início, versículo 105. Salmo 119 é um dos maiores, na verdade, o maior salmo da Bíblia. Versículo 105 tá aqui, ó. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, uma outra forma é você anotar as palavras-chave. Então, a gente chama essas palavras-chave de gatilho mental. Ou gatilho mentais. Karine, o que são isso? São palavras que você olha, quando você lê, você considera importante. E aí, o que você faz? Você grifa ela na tua Bíblia aí anota num papelzinho, você fecha, e por essas palavras que você anotou, você consegue lembrar do versículo só olhando para as palavras. Então, toda vez que você vê, por exemplo, a palavra lâmpada em algum lugar, você vai lembrar desse versículo. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Por quê? Porque você separou lâmpada como uma palavra-chave. Por exemplo, você pode, nesse texto que eu li aqui, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho, você pode sublinhar a palavra lâmpada, a palavra pés, a palavra luz, a palavra caminho, enfim, você pode aí ver quais são as palavras-chave que você considera que é importante, e aí você vai fechar, anotar e vai tentar ali falar o versículo todo, somente olhando por essas palavras-chave. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, tá? Salmo 119, versículo 105. Isso é uma outra forma também de você decorar. Bem, por último, crie o hábito. Acredite. Tem gente que depois de tudo isso que eu expliquei ainda vai dizer assim, mas Karine, você não tá entendendo, eu não tenho memória. Faz tempo que eu não gravo nada. Deixa eu te explicar uma coisa, deixa eu te explicar algo. Porque se eu te perguntar pra você agora, nesse momento, que acabou de me dizer que isso não é pra mim, eu não gravo nada tem muito tempo, deixa eu te perguntar, se eu te perguntar agora qual o seu endereço, você não vai saber responder? Se eu perguntar pra você o nome de algum familiar, da sua mãe, do seu pai, da sua avó, enfim, de algum familiar, de um neto, você não vai saber me responder? Talvez o seu CPF, o seu celular, você saiba. E pra melhorar esse vídeo, gente, olha aí. Tá ouvindo? Barulho na minha garagem.
Não sei se vocês vão conseguir ouvir, não sei se eu vou precisar editar esse vídeo, mas vamos lá, vamos continuar. Então, você vai poder pensar aí que você sabe o nome do seu familiar, que você sabe também o número do seu CPF, do seu telefone. Então, você sabe me responder se eu te perguntar. Então, isso significa que sim, a sua memória está boa. Isso significa que a sua memória está funcionando e que ela grava informações perfeitamente. Tá bom? Mas o que acontece hoje em dia que você não grava mais as coisas como você gravava no passado? Aí você vai falar assim, não, Karine, mas eu sei o nome da minha mãe, o seu CPF, porque eu era mais nova. Mas por que, então, que hoje em dia você não consegue mais ter essa informação, não gravar mais essa informação? Justamente porque você não treina. Justamente porque você não repete a informação. E aí você sente hoje a dificuldade. Hoje o telefone, ele tirou isso, porque antigamente você não tinha telefone. Então você decorava os números para ligar para alguém, você decorava o endereço das pessoas para poder ir para algum lugar. Então você treinava a sua mente, você repetia informações. Quantas vezes você teve que dar o seu CPF quando você chegava em algum lugar? E por isso que você gravou o número do seu CPF. Então o que acontece é exatamente isso. Hoje em dia você não repete a informação, você não treina e por isso você tem dificuldade. Mas na verdade é só falta de treino mesmo, dessa repetição. Porque quando você começa a repetir, o seu cérebro ele vai entender que aquilo é importante, seja endereço, seja nome de pessoas, isso se chama hábito. E agora, se você todos os dias decidir se comprometer a ter esse compromisso aqui com a leitura da palavra, em guardar a palavra na sua mente, no seu coração, isso vai te ajudar em toda e qualquer situação que você precisar. Então, gente, é questão de quê? De escolher. Vamos juntas? Vamos juntas. Eu convido você a ir juntas comigo, e junto comigo. Eu quero muito isso, gente. Quero muito poder ler, gravar e, sabe, estar conversando com alguém e a pessoa tá passando por um momento e você lembrar o versículo, trazer na sua mente e poder acalentar ali e ajudar. Então é isso, gente. Esse ano tá começando. Adicione isso como meta. Eu já adicionei como minha meta nas minhas tarefas, tá bom? E eu tenho certeza que isso vai te ajudar na caminhada com Deus. Vai nos ajudar na nossa caminhada com Deus. E para terminar, é claro, 2 versículos para nossa meditação. Não posso aqui simplesmente fazer um vídeo, ficar aleatório e não trazer uma palavra para o seu coração. Então, tá lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, um livro que eu gosto muito. E tem tudo a ver com esse tema que foi dito aqui nesse vídeo, que diz assim, ó: não deixe de falar a palavra desse livro e de meditar. Ou seja, você não pode deixar de falar com ninguém, também de meditar, de ler ali, de aprender, de ficar ali aprendendo, de dia e de noite. O versículo continua. Então é pra gente fazer isso de manhã e de noite. Na verdade, manhã e de noite aqui significa que é todo dia, o dia inteiro, tá? Para que você cumpra, olha lá, o versículo continua. Para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Então a intenção de Deus aqui pra gente não é só a gente saber, é a gente também cumprir, é a gente também viver tudo que está escrito. E aí eu acho incrível que há uma promessa atrelada nesse versículo. Ou seja, quando você obedece isso, quando você não deixa de falar, quando você medita na palavra de Deus dia e noite, e você cumpre exatamente o que está escrito aqui, olha a promessa que está no versículo. Só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, existe sim como você romper em todas as áreas da sua vida, onde os seus caminhos vão ser prósperos, onde você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Para isso você precisa falar desse livro, para isso você precisa meditar, você precisa de dia e de noite cumprir, andar, viver de acordo com o que está aqui. E aí sim, tem uma promessa atrelada para você. E por último, Mateus 7, versículo 24 e 25 diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, e as pratica. Então tá falando também não só a gente escutar, mas também praticar. Assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Acho que nem preciso explicar esse versículo, né? Então, gente, mais do que importante seja memorizar, a gente aqui tá fazendo esse ano aí, esse compromisso, essa tarefa de memorizar. Então, o mais importante aqui não é só você memorizar a palavra de Deus, e sim você obedecer essa palavra, tá? Então, que você venha guardar isso no seu coração, não só memorizar, mas que você venha também obedecer. É claro que você, tendo ela guardada, memorizada, você vai ajudar aí, como eu disse aí, 5 pontos aí para várias áreas da sua vida. E você meditando nela de dia e de noite, lembrando que praticando, principalmente, os seus caminhos serão bem-sucedidos. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conto com vocês nesse ano de 2023. Vamos lá. Vou mandar o material agora no grupo do WhatsApp. Espero que vocês gostem. É isso, gente. Que Deus te abençoe, te guarde. Como diz o meu esposo, te mostre um caminho de excelência em Cristo Jesus. Beijo. Que Deus abençoe a todas. Paz.